dos servidores. Então é uma secretaria que não que depende exclusivamente dos senhores. Nós apenas fazemos a administração e o gerenciamento, mas quem funciona a SAD e por conseguinte o Estado de Mato Grosso são os senhores e as senhoras servidores e servidoras. Então, ciente desse papel, ciente desta situação, os senhores podem ter certeza que encontram em mim um companheiro, um parceiro, para nós podermos desenvolver aqui o que for de melhor para vocês e para o Estado de Mato Grosso, tá? Então contem comigo. Eu peço desculpas pelo atraso, mas eu tinha que ter uma conversa, ainda que rápida, com o líder do governo, o deputado Romualdo, por conta da questão do MT Saúde, que vocês estão vendo que o governador vetou o projeto de lei que ele mesmo encaminhou para a Assembleia, e a Assembleia, com algumas emendas, aprovou, mas vetou logo no início de janeiro, e agora nós temos que trabalhar para a manutenção do veto. Eu sei que eu não estava no governo, mas eu sei pela imprensa que a época do projeto de lei, o fórum sindical era contrária à aprovação daquela lei. Então, nós tivemos uma conversa com o governador logo que assumimos, e o projeto foi vetado, e agora nós precisamos manter o veto, e para isso eu vou ter que contar muito com o líder do governo, porque ele foi o grande defensor do projeto enquanto líder do governo. Agora ele vai ter que defender o veto enquanto líder do governo. Eu já tive uma conversa com o deputado Romualdo, o deputado Emanuel Pinheiro e o deputado Riva na quinta-feira. Eles concordam conosco em termos do fortalecimento do MT Saúde, mas querem que a gente agora explique por que o governo manda o projeto, agora o governo veta o projeto. Então, por que essa mudança de voto? Nós vamos estar no Colégio de Líderes da Assembleia no próximo dia 5. Então, eu vou precisar muito do apoio do líder do governo lá na Assembleia, por isso que eu estava conversando com ele, peço desculpas pelo atraso. E, logicamente, que vamos precisar dos senhores, que são os usuários deste plano de saúde. Então, antes assim de entrar na pauta de vocês, eu vou até explicar qual é o nosso pensamento para todos. O MT Saúde hoje, ele possui 13 mil servidores filiados ao plano. A maioria aposentados e pensionistas. Este plano hoje, ele representa, esses 13 mil servidores representam 43 mil vidas. Se nós dividirmos o valor da arrecadação do plano hoje pelo número de vidas, nós vamos ter um pagamento média per capita de R$30. Portanto, o que acontece é o que nós estamos vendo. O valor arrecadado pelo plano, ele é totalmente insuficiente para o pagamento das despesas que o plano gera com o atendimento da saúde, com o atendimento médico hospitalar. Então nós temos que buscar uma forma de equilíbrio, já que nós temos um parecer do Tribunal de Contas do Estado, uma recomendação do parecer do Tribunal de Contas do Estado, palavra do conselheiro Walter Adorno, que diz que o Estado não pode investir dinheiro da fonte 100 neste plano de saúde, que ele deve ser autossustentável. Como é que nós buscamos a autossustentabilidade deste plano? Nós temos que fazer um cálculo atuarial, e vamos fazer este cálculo atuarial, atualizar, recente, novo. Nós temos um cálculo atuarial de 2010, mas que nós entendemos que precisa ser remodelado, refeito. Então nós vamos fazer um cálculo atuarial para verificar qual a condição que este plano tem, oferece, para ser autossustentável. De posse destes números, nós vamos sentar com vocês, com o Fórum Sindical, para apresentar este número
para vocês e debater com os senhores este número. Esta é o primeiro passo. E a partir daí, buscarmos um encaminhamento para o plano. O governador está ciente de que é uma obrigação do Estado manter o plano. E depois deste cálculo atuarial feito, debatido com o fórum, nós vamos levar a discussão à Assembleia Legislativa e vamos levar até o próprio Tribunal de Contas do Estado, mostrando a necessidade do plano funcionar e funcionar com uma forma de auxílio aos servidores do Estado de Mato Grosso. Então é isso que nós precisamos. Então o primeiro passo é esse cálculo atuarial. Eu já expus isso ao deputado Riva, ao deputado Emanuel Pinheiro, e eles concordam com a ideia. Eles estão prontos para, ao nosso lado, lutar pelo fortalecimento do plano de saúde. Então eles até querem, neste colégio de líderes, no dia 5, nos defender na tese da manutenção do veto do governo naquele plano, naquele projeto, porque aquele projeto, os senhores têm mais ciência do que eu, de que ele seria o fim do INPE Saúde. Então, nós vamos lutar pelo fortalecimento deste plano. Tá? E aí eu quero contar com os senhores, porque a manutenção do plano, na forma como ele está, não tem condições de sobreviver. Não tem. Uma receita per capita de R$30, os senhores sabem, para atender em hospitais privados de primeira grandeza do Estado, como atende hoje, nós sabemos que não tem condições de se manter. Então nós vamos ter que fazer algumas propostas. E essas propostas não sairão da minha cabeça, eu sou advogado, mas vai sair de alguém que entenda e que seja expert em cálculo atuarial de plano de saúde. Tá? Eu já tive alguma experiência nesse assunto, enquanto presidente de Caixa e presidente da OAB, que eu quis implantar em Mato Grosso. Passei por você no direito. Eu fiz o cálculo atuarial, você vê que eu não estou bem, hein? Estou bem zonzo, saí do hospital agora, meio-dia. Eu pedi para fazer um cálculo atuarial para implantar um plano de saúde para os advogados aqui no estado. E nas 2 vezes que eu pedi, a resposta que me veio é: se você quiser implantar, tudo bem, mas o preço vai ser 3 vezes mais alto do que qualquer plano de saúde que aí está, porque o número de advogados é pequeno, né? Na época tinha 5.000 advogados ativos. Ele falou: se você colocar mais 2 dependentes, cada um dá 15.000. Se você coloca que quem adere é metade, e você vai ter uma adesão muito grande, se for metade, é 7.500. Com 7.500 vidas, você não tem um plano de saúde que funciona. Então, por conta disso, eu não consegui implantar, tive que aderir à Unimed na UAB. Mas outros estados possuem, né? São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc. Possuem, eu tentei montar, mas não consegui. E depois entrei dentro da Unimed para a gente fazer a tabela da UAB, que é diferenciada. Mas, então, por conta disso, que nós vamos e queremos fazer dentro de 30 dias, no máximo, que de 20 dias, ter este cálculo atuarial na mão para sentar e dialogar com os senhores e senhoras para nós podermos chegar a este número, para nós podermos aqui apresentar para frente alguma coisa. Certo? O outro ponto que eu sei que está pendente aí é a questão dos repasses dos consignados. Infelizmente não foi feito ainda, como não foi feito nenhum pagamento pelo Estado ainda, por conta do orçamento que não foi aberto. Não se abriu o orçamento ainda. O que é que aconteceu? Determinou-se que o sistema de folha, sistema pagamento, receita, orçamento do CEPROMAT fosse readequado para um sistema que é nacional, de modelo até internacional, para ser homogêneo. Então o CEPROMAT teve que refazer o sistema FIPLAN, que estava em funcionamento até agora. E neste refazimento ainda não conseguiu pôr em funcionamento. Este é o problema.
Qual você teve com eles, a menina que era ali? Eu tive com o financeiro, cobrei isso do financeiro, qual é a razão do repasse, como o secretário bem colocou. A razão do repasse é que não foi implantado ainda pelo CEPROMAT do sistema. Contudo, em razão dessa necessidade, ela está fazendo pelo sistema NOINEX extra-orçamentário e me garantiu que até no mais tardar sexta-feira está encostado na conta de cada um dos senhores, dos sindicatos. Na pior das hipóteses, até sexta-feira. Muito provavelmente na quinta-feira está solucionado. Isso só vai acontecer esse mês, né? Agora? Não, só vai acontecer esse mês sim, aí. sim. Não, depois que entrar em falta, agora aí acabou. Não, e tem que entrar, vão trabalhar 24 horas por dia. Por quê? Porque se não entrar, tá louco, tem que pagar folha semana que vem, esquece. Não vem não, para pagar folha dia 31, depois de amanhã. Depois de amanhã, né? Desculpa, inclusive até pegar um gancho disso, Desculpa. porque não vai entrar antes justamente por conta da prioridade da folha. Isso. Está trabalhando na prioridade Então vai da ser folha dia para 31. pagar até Porque a folha paga dia 31. Quinta-feira. 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 Então, por isso que ela pediu que no mais tardar até na sexta-feira, isso está sendo repassado. Eu falei semana que vem que quem me abriu com o CEPROMAT foi sexta-feira passada. E como eu ontem fiquei internado, eu estou na semana passada. Eu falei que tinha que pagar a folha semana que vem. Então é isso. Bom, inicialmente, com a permissão do secretário, gostaríamos de um minuto de silêncio pelas vítimas dos meus veteranos gaúchos e alguns catarinenses e um paulista naquela tragédia e pedir a Deus que conforte todas aquelas famílias. Imaginamos nós, mãe, pai, numa situação daquela dificuldade que é. Então que Deus o conforte a todos, com a permissão do secretário. Lógico. Um minuto de silêncio. Os familiares lá se confortam. Antes de entrarmos na pauta, que são duas, a primeira MT Saúde e a segunda os repasses e as consignações, gostaríamos aqui, até porque você conhece essa safra nova de lideranças que estão aqui, então rapidamente que todos se apresentassem, começamos aqui pela direita. Jeane Dias, presidente do Sindicato do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de Mato Grosso, que abrange INDEA, Intermat e CEPAC. Eu sou secretário de Finanças do Estado de Mato Grosso e o Sintep Mato Grosso tem assento no Conselho Estadual de Educação, trabalho no Conselho Estadual de Saúde. Edson, Sindicato dos Investigadores, secretário-geral, presidente do GT, União Geral dos Trabalhadores de Mato Grosso. Miranda Costa, presidente do Sindicato do Detran. Diz aí, o presidente do Sindicato para discutir isso com o Grosso. Juscelio Lima, presidente do Sindicato dos Servidores da Santa Ambiente. Aníbal Marcondes Fonseca, presidente do Sindicato dos Investigadores de Polícia Civil do Estado. Ricardo Brendolini, presidente do Sindicato dos Fiscais e Polícia Estaduais. Anderson Nunes, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia do Rio Grande do Sul. Estou aqui representando a nossa aposentada PM. Márcio Godoy, presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado do Mato Grosso. Oswaldo Reis, presidente do Sindicato do Sistema Sócio-Educativo. Adão Martins, Cabo Adão, presidente da Associação de Cabos do Soldado eleito. Tomamos posse de 18. Sargento Simples, presidente da Associação dos Supientes Sargento da Polícia e Bombeiro Militar. Ministro, presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso. Edmundo César, presidente do SIMPAI, Sindicato dos Profissionais na área instrumental. Alzito Almondo, presidente do CIRVA, Sindicato dos Servidores da Saúde e Meio Ambiente. Genima Evangelista, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de Mato Grosso. Gilmar Bruneto, presidente do SIMPER. Vamos passar porque estão em pé aí também, né? Para que possam. Vamos começar pelo pé. Irineu, diretor-geral do SINTAP.
Valéria, vice dos sindicatos Patrões Cooperativos. Gilson, diretor financeiro dos sindicatos investigadores. Miguel Pereira, representando os aposentados da Polícia Civil. Eli, assessora de imprensa do Sindicato do Sistema Prisional do Estado. Enoque Cavalcante, assessoria do Sinterp. Vamos lá? Ana Paula, assessoria dos investigadores. William, servidor do Sindicato do Cisma. Leandro, diretor financeiro do Sindicato Detran. Ana Lúcia Ricarte, advogada do Sindicato do Detran, Sindicato da Saúde. Cabo Joel, vice-presidente da Associação de Cabo Soldado. Jamil, vice-presidente da Associação Suplente Sargento, Polícia e Bombeiro Militar. Eu tô Carlos aqui também, represento agora. O Carlos Frederico Fayad me conhece há bastante tempo também, conheço ele, meu amigo. Advogo para diversas instituições aqui. Não dá pra Alexandra Araújo, assessora de comunicação do SINTAP, Sindicato do Sistema Agrícola Agrário e Pecuário. Você colocou muito bem, nós lá, grande parte dos sindicatos, estavam apoiando a aprovação da lei, né, lá, da lei, desde que o decreto fosse elaborado por nós e pela Assembleia. Deixar bem claro que nós fomos atender um pedido do governo, né? E nós já sabíamos que era um tiro no pé. Por quê? Porque hoje 60% dos servidores públicos de Mato Grosso tem um monopólio que chama plano de saúde, que está aí, Unimed. Isso. Num preço bastante acessível. E nenhum desse servidor vai migrar para lugar nenhum pelo preço que paga. E se o governo aprovasse aquilo, lá no decreto, nós já tínhamos o consenso que íamos defender um percentual nesse auxílio, a hora que o governo ia fazer a conta, o secretário Fayad, ele ia perceber que ele estava, né, completamente enganado e perceber que o MT Saúde reestruturado era alternativa. Então, te confesso que foi uma estratégia e o governo demorou a entender. Já que ele quis, nós fomos, mas depois ele entendeu que ele estava equivocado. Não temos dúvida nenhuma, secretário Fayad, que este modelo que está aí, se acatadas as sugestões do Fórum Sindical, que em breve a companheira veneranda vai entregar, que foi entregue numa audiência para o governador, se tivesse acatado isso, nós já tínhamos mudado essa realidade. Nós acompanhamos diuturnamente a questão do MT Saúde. Vou dar 2 exemplos que ajudou a afundar. Primeiro, porque descontava e não repassava. Isso não pode jamais acontecer. Você descontar o servidor e o Estado não repassava. Jamais. Segundo, para a Unimed, uma cirurgia, vou dar um exemplo de um que eu tenho a prova, custava 18 mil, secretário. Para o MT Saúde, 48 mil reais. Tinha situações que nem o procedimento precisava ser feito. E aí, para o MT Saúde, 149 mil reais. E o procedimento sequer precisou ser feito. Então, quer dizer, a gestão lá foi um complicador. Não vou ficar repetindo, porque todo mundo já sabe isso. Eu acho que nós vamos ser práticos agora. Dizer, Fayad, que o Fórum Sindical quer ser parceiro, vai ser parceiro, e não tenho dúvida que com poucos ajustes dá para nós fazermos um atendimento ótimo aos servidores públicos de Mato Grosso. Tem um porém que eu tenho que ter a coragem de falar. A grande maioria hoje dos profissionais que atuam na área médica, eles são filiados à Unimed. Correto? Certo? E que quanto mais eles atenderem por eles, no final do ano, por serem cooperados, o lucro é repartido. Por mais que 35% de todo o faturamento da rede, quando funcionava o MT Saúde, é um volume muito grande. Então tem setores também que querem pegar isso de volta, né? Por isso que não tem nenhum outro plano de saúde em Mato Grosso. O pessoal do Rio Grande do Sul, Golden Cross só para concluir, a Mil foi embora, aquela outra, Medial, foi embora.
todas vão embora. Por quê? Houve uma época, eu estava na Madeira, lá, houve uma época em que a Unimed proibiu os médicos que eram da Unimed atender outro plano de saúde. Vocês lembram? Foi a época que a Mil foi embora e a Golden Cross foi embora. Nós entramos pela OAB com uma ação na Justiça, pela Comissão de Defesa do Consumidor, para declarar nulidade daquele ato. Conseguimos. Anulou. Então o médico tinha que atender por outro plano. Só que aí usam essa tática que você... Então, só para concluir. Primeiro, o preço da consulta pela Unimed é 30, por outro é 70. Se tem consulta hoje pela Unimed, por outro plano é para daqui 90 dias. Quebrou os outros planos, foram embora. Por isso que só tem a Unimed aqui. E você acha que eles têm interesse em manter o MT Saúde? Claro que não. Então, essa é uma questão. O pessoal do Rio Grande do Sul veio aqui, secretário, e estranhou. Porque no Rio Grande do Sul, cada esquina tem lá um outdoor disputando o mercado. E vieram aqui e não viram nada. Então, o Estado também vai ter que, neste momento, né, você que é um ótimo... E eles conseguiram também agora acabar com o SESI Saúde. Acabou. SESI Saúde fechou. Então nós temos aí também um grande dificultador, que é o monopólio. Mas o Estado tem seus meios, né? E tem bons advogados, você é um deles, como advogado, como secretário, que pode estar mudando esta realidade. Então essa é uma realidade verdadeira. O nosso medo é fortalecermos aqui o plano e não termos profissionais para atender. Então é uma preocupação que temos, que o Estado vai ter que interferir. Então, é uma pequena introdução que fizemos aqui, né? Então, eu gostaria agora, você vai ter tempo, nós vamos dispor aqui de um pouquinho de tempo para cada um por entidade, né? Para que coloquem assim, e aqueles que acham que não precisa, passam. Eu vou passar a minha vez pelo motivo da mesma reunião que nós tivemos antes, né? Por a gente trabalhar no Sistema Único de Saúde, por a gente querer o fortalecimento do SUS, por a gente batalhar contra as organizações sociais. Eu passo a minha vez. O Gauchinho, secretário Faiado, essa lei que foi vetada pelo governo do Estado, o SIMPAIG foi uma das entidades que trabalhou contra a aprovação dessa lei. Primeiro, exatamente o que o Gauchinho colocou, era um tiro no pé, o governo não ia acabar tudo. Ia acabar o MT Saúde, ia acabar o auxílio saúde. Por isso que nós posicionamos contra essa lei. Graças a Deus, hoje nós estamos vendo que o MT Saúde é a solução para Mato Grosso. Eu só queria fazer uma pergunta que eu não consegui até hoje, secretário, em todas as gestões aí, saber quanto está arrecadando agora o MT Saúde. O MT Saúde está arrecadando em torno de 3 milhões e meio. Só isso? 3 milhões e meio. A informação que nós tínhamos... As informações que nós tínhamos até dezembro era que ela estava arrecadando em torno de 5 milhões e 800. Não, já está em 3 milhões e meio. Então eu acho que o governo vai ter que realmente colocar a parcela. Já janeiro, eu vou pegar os valores arrecadados, livres e tal, e vou distribuir para você. Eu quero, só uma sugestão, doutor Faiado, se não importar, se você responde tudo no final, aí fica. Pode ser assim? Hora que... É que às vezes essa resposta já elimina algum tipo. Pode ser. Então, a nossa categoria tem umas 400 pessoas filiadas a esse plano aí e depende desse plano de saúde. Sem esse, ele não consegue um acesso mais fácil à saúde. Apesar de que existe esse monopólio da Unimed, que infelizmente a gente não pode obrigar ninguém a trabalhar, não é governo que vai fazer. Se o cara não quiser, eu tenho vários amigos que são médicos que falam que não atendem mais para MT Saúde. Mas existe a parte política da coisa, né? Tem a parte emocional, a gente tem que trabalhar e resgatar essa credibilidade da MT Saúde. Eu tenho certeza, como o Galvinho já colocou, já tem mais entidades aí querendo participar do MT Saúde, porque a coisa não é ruim, é só aceitar nossas propostas, ouvir as nossas propostas e analisar com mais carinho. Não ter vergonha de recuar. Né? Aqui o Estado, o senhor colocou, o Estado, qual que é o maior patrimônio do Estado? É o servidor público. E o servidor público precisa desse plano. Isso que eu queria colocar, e nosso posicionamento foi realmente contra a mensagem 71. Secretário, conforme já diz o Drauzio Varela, o agente penitenciário, colocando essa questão da saúde, o agente penitenciário é uma categoria que ela adoece muito fácil, até pela peculiaridade da nossa função. E
O único espaço onde eles encontravam para tratar um pouco da saúde é através do MT Saúde, né, até porque com o plano de saúde, com os planos de saúde que a gente tem aqui, não vai passar. A gente vai fazer algumas tabelas aí, sair um pouquinho antes. A única alternativa que nós víamos para dar um pouco de atendimento para esses servidores é através do MT Saúde. O ano passado ficou completamente insustentável, principalmente em relação à questão do interior. Servidores nós temos que comprar com uma base de segurança para garantir atendimento. Teve momentos que, inclusive, atendimentos emergenciais. Tivemos esse cardiologista, teve problema do servidor que acabou vindo a falecer por falta de atendimento, mas nós estamos apostando no MT Saúde. Nós já temos também uma proposta já que foram feitas para a associação, para nós aderirmos, mas é que nem o sargento disse, nem todo mundo tem, né, por mais barato que seja o remédio, nem todo mundo tem como... Né, assistente militar por pessoa. E as pessoas que foram fazer adesão, sendo uma familiar de 400 e poucos reais, R$500. E sempre o médico se reclama de que, em se fazendo o contrato com a empresa, o empresário garante pagamento. No caso do Estado, ela tem a segurança, né, que vai descontar na folha, a segurança de pagar em dia, né, pelos procedimentos. Outro detalhe que eu acho importante frisar é o fato de que os procedimentos são bem citados no Chile. Se cobra uma valor alto na Mato Grosso Saúde, enquanto o Unimed cobra o valor bem a menor. Né? Não, isso vai ter que ter uma empresa dentro do MT Saúde, vai ter que ser igual, porque não pode um ser maior e o outro menor. Para avaliar, primeiro, se os exames e procedimentos médicos pedidos são necessários. Porque eu já tive exemplo aqui do MT Saúde, se o servidor foi com problema de visão, fazendo um exame, pedir o exame do coração. Na cara que é para... Então isso aí vai ter que ser avaliado. E outra coisa é essa que o Leozinho falou. Foi cobrado um procedimento X que não foi nem realizado. Então isso tem que ter alguém dentro do MT Saúde para fazer essa fiscalização. Isso é fundamental. Sem isso, o plano quebra. Principalmente médico, né? O médico conhece o procedimento, né, para estar realmente acompanhando todos os procedimentos de internação, consulta, exame, enfim. Aliás, essas é o cálculo atuarial e a questão da fiscalização interna, essa perícia médica interna. Eu realmente acredito nisso, né? E o presidente da associação da qual estou representando hoje, né, ele também é muito preocupado com essa questão de preservar o Mato Grosso Saúde para os aposentados e pensionistas da PM, que são pessoas que mais precisam do plano. Todos, essas pessoas. Todos. Todos os aposentados e pensionistas. Exatamente. Isso tudo que foi encaminhado aí pelo fórum, eu acho que um ponto crucial desse encaminhamento é essa modificação aqui do decreto 1720, onde é inserida aí a questão da composição do Conselho Deliberativo, certo? Esse documento vai chegar às mãos do senhor. O que acontece é que a gente via o MT Saúde ele ser gerido, ele ser gestado por pessoas que inclusive nem eram servidores públicos, certo? É o cara que vinha de cargo comissionado, assumia lá, sem compromisso, porque a situação dele era transitória, era temporária. Então, essa inclusão de servidores, de pessoas que são beneficiadas diretamente pelo plano na composição do conselho, isso aí é fundamental, eu acredito, para o sucesso do MT Saúde, para fiscalização, até para transparência do processo. Então eu acho que essa aqui é uma situação que o senhor tem que olhar com carinho, certo? Porque eu acho que passa isso aqui, o sucesso do plano passa por isso aqui. Verdade. Um representante um dos representantes do Fórum Sindical, desde o ano passado, o Fórum Sindical, juntamente com outros sindicatos, aí vem lutando todos os jeitos para a mantença do MT Saúde. O servidor público hoje, isso precisa ser repetido, ele carece de todo tipo de assistência. Nós temos um pessoal nosso no interior pedindo socorro, pedindo ajuda. Se hoje nós temos uma assistência hoje mínima aqui na capital, no interior não está tendo nada. Então, o que nós esperamos do secretário hoje? Nós conhecemos a sua história, conhecemos o seu conhecimento jurídico, conhecemos a sua pessoa. É que se comprometa de corpo e alma
na manutenção e no reerguimento do MT Saúde. Eu acho que esse é o objetivo de todos os servidores públicos que ainda hoje acreditam no MT Saúde, estão tendo descontado religiosamente no seu salário e não está tendo esse atendimento que, de todo direito que teria que ter. Duas perguntas apenas. Isso além da reestruturação do MT Saúde, a recomendação que o Tribunal de Contas fez anteriormente não será repetida, de que o governo não pode fazer um aporte financeiro? Eu acho que essa recomendação foi feita, não sei, não conversei ainda com o conselheiro Walter Albano. Vou procurá-lo. Mas eu fico imaginando que isso possa ter acontecido porque o Estado estava aportando mais do que o valor aportado pelos servidores no plano. Não sei, eu vou conversar com ele, eu quero fazer esse cálculo primeiro, porque daí eu quero chegar para ele e falar assim, nós temos uma proposta, que é essa. Só que mesmo com essa proposta, os servidores terem condições de aderir ao plano e de ter o plano de saúde deles, o Estado vai ter que contribuir com X mensal. Se o Tribunal de Contas aprova isso, sem a participação do Estado, eu já fico imaginando que possa ter a necessidade de cobrar valores que seriam muito maiores do que hoje. Entendeu? Mas aí eu teria que buscar, junto à Assembleia, junto ao Tribunal de Contas, apoio para nós termos a condição do Estado também ter a sua participação nesse tipo. Como é que eu vou buscar isso? Mostrando, por exemplo, que a União, ela, ao pagar o auxílio para o seu servidor, ele está contribuindo com o pagamento do plano de saúde do servidor público federal. Por que o servidor público estadual não pode ter o apoio? Eu quero complementar. Os conselheiros do Tribunal de Contas têm a Unimed, que é paga pela sociedade. Os magistrados, o Tribunal de Justiça também paga algum valor para os... Então eu tenho como conversar com eles sobre isso. Mas eu quero fazer isso primeiro para a gente saber como é que esse plano é autossuficiente. Tá? E vou discutir isso com vocês, não vou levar lá sem vocês estarem juntos. Tá? Secretário, nós formulamos um ofício que é praticamente um ofício igual ao que nós entregamos para o governador no ano passado, em julho do ano passado, é a mesma proposta, porque naquele momento, nós na verdade nós não marcamos uma reunião com ele, nós ocupamos o gabinete e aí ele veio nos atender na Casa Civil. Naquele momento, o que nós deixamos bem claro? O Fórum Sindical, que ele tem trabalhado, se reunido com em torno de 12 sindicatos, mas lógico, nós queremos muito que todos os sindicatos e associações participem, estejam participando sistematicamente, independente da pauta, porque o problema de um é o problema de todos. Nós reunimos com ele e falamos o seguinte, nós precisamos do atendimento, porque naquele momento começou uma crise muito grande, com todas as cirurgias sendo suspensas e os servidores ligando para os sindicatos, como continuam ligando até hoje. Então nós fizemos este encaminhamento lá para ele. No caso, estamos fazendo agora para o senhor, nessa oportunidade, os sindicatos que abaixam assinam encaminham a Vossa Senhoria a proposta de reestruturação do MT Saúde, conforme já for encaminhado ao governador Silval Barbosa na data de 31 de julho, durante a reunião na Casa Civil. Tal proposta tem dois pontos principais, sem os quais não vemos perspectivas de reestruturação do plano, a saber, primeiro, a completa autonomia do MT Saúde, tendo sua gestão retirada dos núcleos sistêmicos e sua conta bancária retirada da centralização da conta única. Essa reivindicação é fundamental para que o MT Saúde tenha uma estrutura própria, eficaz e eficiente. 2. A reestruturação do Decreto 1720, de 28 de novembro de 2008, onde solicitamos a composição majoritária do Conselho Deliberativo do MT Saúde por parte de servidores indicados pelas entidades sindicais, por meio do Fórum Sindical, uma vez que essas entidades representam a maior parte dos usuários de tal instituto. Porque eu observei que o senhor falou em transformar o MT Saúde em uma superintendência, né? Não, nunca falei isso. Eu falei que a questão da previdência, falando com o presidente do sindicato dos fiscais,
A Previdência deixou de ser uma autarquia e passou a ser uma superintendência. Ah, sim. Então, porque no MT Saúde o que a gente vê é exatamente isso. Ele tem que continuar sendo uma autarquia e ele tem que ser de fato uma autarquia, não apenas de direito como está hoje. Por quê? A gente sabe que todos os valores que estão caindo na conta única, ele se dissolve, né? Perde lá no buraco negro. Não vejo muita transparência por parte do governo em relação a isso. Principalmente desde que houve os escândalos com a conta única. E que até agora a gente não vê uma satisfação com a sociedade a contento do que aconteceu. Porque se desviaram milhões lá e ninguém viu, ninguém percebeu, né? Então, assim... Mas existe... Tem um inquérito. Tem um inquérito, só que até o momento, vocês né, sabem que está demorando. Esse inquérito, quem está acompanhando é a promotora Ana Lúcia Regine. Certo. E ela, vocês sabem da competência dela. Secretário, que a gente vê é o seguinte, não, acho que não vamos entrar na discussão, porque é muito abrangente. Não, mas você sabe que isso aí está sendo investigado. A gente sabe que na parte tributária o nosso Estado virou descendente. Essa é a questão. Por isso que a gente entende o seguinte, que o MT Saúde, ele tem que ser de fato uma autarquia, de forma autônoma, onde ele realmente faça a gestão dos seus recursos. E que o Conselho deixe de ser de forma majoritária do governo e passe a ser realmente para os servidores, como o senhor falou. Por quê? Porque, no caso, é uma autarquia que ela existe em função dos servidores, foi criada para isso, é uma coisa que tem que ter continuidade, independente de quem esteja no governo, que seja uma questão de Estado, né? Então, é isso daqui que nós gostamos de entregar. Embora o companheiro Ricardo, ele já fez uma observação aqui, eu até coloquei a caneta, mas nós vamos protocolar de forma ratificada para o senhor, que é o seguinte, o artigo 8º do decreto que regulamenta o funcionamento do MT Saúde, nós modificamos o artigo e o primeiro parágrafo, só que tem 7 parágrafos nesse artigo. Então, assim, modifica o primeiro parágrafo e mantém o do segundo ao 7º. Eu quero dizer o seguinte, Faiado, eu estou no MT Saúde desde o início do MT Saúde. Eu acompanhei desde o nascimento do MT Saúde. E fui um dos presidentes do sindicato que defendia o MT Saúde. Então não desisti do MT Saúde, estou filiado do MT Saúde e vou continuar afiliado enquanto existir o MT Saúde. Por quê? Eu entendo que é o plano de saúde do servidor que não tem condições de pagar o Unimed e que não quer ir para o SUS. Entendeu? Então defendo, acho que o plano é viável, tem condições. Acredito também que o governo tem condições de subsidiar, porque se o governo do Mato Grosso do Sul subsidia o Cacemes, por que o governo de Mato Grosso não pode subsidiar o MT Saúde? Então eu vejo que há condições. O Valdir Teix foi que posicionou contrário a esse subsídio do governo. Mas há um entendimento também do STF de que não é ilegal desde que seja compartilhado, conforme você colocou. Então eu acho que o MT Saúde é sim viável. Nós acreditamos e estamos à disposição para ajudar a gerenciar. Já que é uma... E também queria sugerir aqui para que o Fórum Sindical, através de um documento assinado por todos os representantes classistas, manifestasse junto ao presidente da Assembleia para que mantenha o veto do governador, para que não derrube o veto. Se é a vontade dos servidores e do governo, por que a Assembleia vai ter? Não, mas eles estão dispostos. Tá? O presidente Riva, o deputado Emanuel, estão dispostos a manter o veto. Temos para que se mantenha o MT Saúde. Acho que vai ser uma das bandeiras que vai marcar a sua gestão e a do governador Silval. Ressuscitar novamente o MT Saúde. Ótimo. Mudar esse cenário para colocar para nós aí enquanto servidores, principalmente na questão dos 3 setores que a gente chama de controle social, que é a segurança pública, educação e saúde. Eu acho que um pouco que a Vinalana colocou aqui é verdadeiro, a gente presenciou isso, essa conta única. Nós até denominamos de farra do boi, porque ela não recebeu o recurso que era da educação, não recebeu o que é recurso da segurança, não recebeu o recurso da saúde, ela realmente foi uma coisa assim que estrangulou realmente o Estado. Agora,
como nós não podemos admitir que haja atalho de médico na saúde, inclusive foi o que a Rita colocou, o Sintec Mato Grosso tem posição contrária também nas OS, para nós é uma terceirização do serviço de saúde, mas, como o Gilmar lembrou, a educação tem hoje, de uma forma direta e indireta, 50 mil trabalhadores da educação e um número grande que entraram no Ministério da Saúde. Só que devido aos desvios que foram denunciados, nós pagamos uma auditoria que mostra que houve milhões que foram desviados. Nós, inclusive, denunciamos no Ministério Público. Queremos que essas pessoas que desviaram seus recursos, que nós temos que chamar de quadrilha, desviou milhões dos trabalhadores que têm que ir para a cadeia. Se o Ministério Público determinou o inquérito civil, que entregue para a Polícia Fazendária, que entregue para a Polícia Federal, porque vai prender. Agora, desde o dia 10 de outubro, depois que, principalmente com o companheiro Gilmar, que a polícia foi lá buscar ele lá no MT Saúde, e nós estávamos lá, nós somos provas, e quase fomos presos também, até agora não sabemos quem mandou prender nós lá, nós somos lá para defender aquilo que é sagrado do servidor, né? Agora, o que está colocado para nós na ordem do dia, no caso da nossa categoria, é que a maioria saiu, e saiu, inclusive, solicitando uma verba indenizatória do período que ele pagou e não foi atendido. Está na mão do Dr. Miguel Cessabenco, está na mão do senhor Roberto Torini, do Alexandre Guedes e mais promotor que não me lembro do nome aqui, com relação a esses desvios e com relação a essa irresponsabilidade, inclusive da São Francisco, né? Eu não sei em que situação ficou a partir do dia 10, como o Edmundo lembrou, dia 10 de outubro para cá, que a gente não sabe qual é a arrecadação. Agora, tem que apurar. Agora, São Francisco já encerrou. A partir do dia 10 encerrou. Isso. Agora, nós temos uma outra questão que é importante a gente colocar aqui na mesa.